que nós vimos na aula passada? Nós vimos os tratados internacionais, e aí vimos a questão de como é que eles se aplicam, né? Que eles têm força de lei ordinária, e se aplica aqui no conflito entre tratados e leis ordinárias, se aplica o critério da especialidade. Então, eu expliquei o caso Volvo, que tem a ver com a questão dos dividendos. Tá? E na terça-feira, quando eu dei aula, tinha votação na Câmara sobre a nova lei do imposto de renda, que muda, né, a proposta de tributação de dividendos. Eu comentei para vocês, não sei se recordam, que a tributação de dividendos no Brasil, ela segue um modelo que é a tributação direta na pessoa jurídica. Existem países que adotam o modelo inverso, tributação direta na pessoa física, toda tributação na pessoa física. E tem países que adotam o modelo misto, que são a grande maioria, e é o modelo chamado, que a gente denomina modelo OCDE, que é o modelo da Organização dos Países para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. E aí, esse modelo OCDE é o modelo mais utilizado hoje. Tá? Aí a votação foi para o plenário para verificar se teria votação. Então foi a votação para ver se votava, né, se entraria em pauta. E o governo perdeu a proposta de manutenção em pauta e foi retirada da pauta por 380, não me engano, 390 votos a 90. Então foi uma derrota bem forte para o governo. Diz o líder, vice-líder do governo, parece, o líder ou vice-líder, que a votação pode retornar em 2 semanas. Alguns dizem 1 semana, outros dizem 2 semanas. Tá? Mas o caso Volvo envolvia também a questão da tributação de dividendos, certo? Que no Brasil são isentos. E fica também essa questão para acompanhar na Câmara Federal, que é a questão da tributação de dividendos e a lógica e a correção dessa medida, certo? Bem, depois nós vimos as medidas provisórias, só recuperando, que tem origem histórica no direito italiano, aparece em 1843, é constitucionalizado em 1947, está na lei número 100 de 1926, que traz os elementos fundamentais, né, das medidas provisórias, e ela é fundamentada em necessidade e urgência. No direito brasileiro, aparece na redação do artigo 62, em 1988, com a ideia de relevância e urgência, uma ideia muito próxima, né? Relevância e urgência. E aí, elas só podem ser editadas pelo presidente da República, com força de lei ordinária e sendo submetidas de imediato ao Congresso Nacional. A ideia de relevância e urgência, ela é uma ideia que ela é indeterminada, né? São conceitos indeterminados. Mas o STF entende que o exame jurisdicional do mérito do que seja relevância e urgência não cabe ao judiciário. E que somente em casos excepcionais, na ausência de pressupostos claros, pressupostos evidentes, é que poderia o judiciário adentrar no exame de mérito. Quais seriam esses casos? Seriam quando se ofenda a separação de poderes ou que ocorram práticas governamentais abusivas em relação ao poder de editar medidas provisórias. E aí isso caracterizaria um exercício anômalo e arbitrário das funções estatais. Tá? Depois nós vimos as vedações, que são especialmente quanto ao empréstimo compulsório à poupança e matéria reservada à lei complementar, ou seja, matéria que está no artigo 146 da Constituição Federal. E depois nós iniciamos, mas eu não falei com muito detalhe, a análise de medidas provisórias em matéria tributária. Tá? Então, o ponto que eu queria ver com vocês era a partir daqui, certo? Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma questão. Se não tiverem, podem colocar um joinha ali, um ok. Mas eu vou seguindo. Obrigado, Thelma. O que diz o 62? Ele diz o seguinte: medida provisória que implique em majoração, em instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, 4, 5 e 154.2, só produzirá efeitos
no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertido em lei, até o último dia daquele que foi editado. Então, aqui vejam que existem vários aspectos nesse 62. Ele é cheio de, ele é repleto de termos, conceitos e regras dentro de um dispositivo. Tá? Não, um dispositivo melhor escrito. A lei complementar 96, né, que trata da redação de artigos e leis, ela diz que eu teria que ter no caput a regra geral e no parágrafo as regras especiais. Aqui eles incluíram, encapsularam uma cláusula na outra, então parece que tem um caso só aqui. E aí o que acontece? Nós teríamos que olhar com calma se está correto ou não esse modo de redação, mas eu acho que ele corresponde a uma exigência parlamentar. Assim, o que eu tenho de experiência é que muitas vezes colocam um texto só para garantir a votação sem que haja, digamos, a fratura na coerência daquele dispositivo. Então, tem uma lógica aqui que deve ser parlamentar. Tá? Não é a melhor técnica legislativa, mas tem uma lógica parlamentar. Aqui, como podem ver, uma regra geral e aí uma regra especial, que são as exceções. Ele já diz aqui, ó, exceto os previstos aonde. E aí ele coloca esse exceto as exceções entre vírgulas. Então nós vamos retirar esses excetos previstos, vamos tratá-los aqui, os casos, como exceções. Então, é uma regra geral que nós vamos trabalhar e depois eu trabalho com vocês a regra especial. Primeiro do geral e depois do especial. A regra geral, que é aquela que eu retirei, aquela expressão ali, aquela sentença que está entre vírgulas, diz o seguinte: medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício seguinte. Então, se eu instituir nesse, só passa a produzir efeitos no próximo. Se houver sido convertido em lei, até o último dia em que foi editado. Tá? Então, vamos começar a olhar por partes o que está escrito aqui. A medida provisória que implique instituição. Então, eu tenho a criação, né, a instituição, de um novo tributo. E majoração. Então, eu tenho uma alíquota, eu aumento. Então, é para aumento de alíquotas aqui de impostos. Veja que a expressão aqui só fala em impostos. Então, se eu colocar medida provisória de contribuições, nós não teremos essa autorização constitucional para medidas provisórias. Né? A medida provisória é para instituição ou majoração de impostos. Não tem medida provisória para instituição ou majoração de outras espécies tributárias, contribuições, taxas, assim por diante. Só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte. Então, instituído nesse exercício, só produz efeitos no próximo. Instituído em 2021, só produz efeitos em 2022. Se houver convertida em lei, até o último dia em que foi editada. Tá? Então, deixa eu fazer aqui uma migração rápida aqui para uma página. Enquanto eu faço aqui, eu gostaria de perguntar se estão entendendo mais ou menos, né? Claro. Eu creio que vocês já tiveram essa matéria em outras disciplinas, mas só para ver se estão entendendo. E vou continuar aqui, ó. Eu irei analisar aqui. Ó, espero que esteja enxergando o site. Creio que sim, né? Correto? Aí eu vou entrar aqui no site nas medidas provisórias. Ó, medidas provisórias. Eu vou pegar as posteriores. Vamos pegar uma recente aqui. Ó. Vamos pegar... Eu poderia pegar as antigas, né? Mas vamos pegar recentes. Ó, medida provisória 1064, publicada em 18 de 8 de 2021. Nem sei do que se trata. Institui o programa de venda em balcão com o objetivo de promover o acesso pequeno criador de animais ao estoque público de milho. Tá. Não sei o que é, mas... Ó, tem uma tributária aqui, ó. Altera ao dispor a comercialização, incidência para o programa social. Abre crédito extraordinário.
institui o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimenta Brasil. Dispõe sobre a garantia de acesso à internet. Tá? Estão vendo? Como podem ver aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu falei que era só para imposto, né? Mas veja aqui, ó. Já tem uma medida provisória para contribuições. Então, o texto fala em impostos, mas a prática jurisprudencial já ampliou para outros tipos de tributos, certo? Então, a gente vai ler aquele texto lá, medidas provisórias que instituem ou majorem, no caso aqui, contribuições. Ou a gente poderia ler diferente, medidas provisórias que majorem contribuições. Vejam que o texto ali expresso, né, literal, ele fala em impostos. A prática começou a estender para majoração de contribuições. Não para instituição, para majoração. Não sei se eu estou confundindo vocês ou estou ajudando. Mas ali a redação fala só impostos, mas podem ver que a prática estendeu para aqui instituição e majoração de contribuições. Bem, seguindo. Podem ver que aqui aparece, ó, em tramitação, porque está no período de tramitação, certo? Deixa eu pegar uma aqui. Uma teve vigência encerrada, porque não foi aprovada. Vigência encerrada, outra vigência encerrada. E teve aqui uma conversão, ó. Viram? Eu não sei se estão acompanhando. Deixa eu aumentar aqui. Eu sou meio cego, daí tem que aumentar. Ó, essa medida provisória, que eu nem sei qual é, vamos ver do que trata. Medida provisória 1036 altera a lei X aqui para dispor sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos decorrentes da crise da Covid no turismo e na cultura, foi convertida em lei. Ó, em 14, na lei 14.186 de 2021. Então, qual é a regra lá? Não sei se vocês se recordam. Se eu tenho uma medida provisória, ela entra em vigor no próximo exercício, então ela foi editada aqui, ó, podem ver, foi publicada em 18/3, né, 18/3, ela entra em vigor no próximo exercício, 2022, se for convertida nesse exercício. Essa aqui foi, ó, convertida em 2021 e entra em vigor em 2022. Tá? Mas ela não é de matéria tributária, eu teria que ver se ela é de matéria tributária. Aquela regra ali é para matéria tributária, né? Então, não é o caso. Vamos ver aqui se tem uma de matéria tributária aqui. Não consegui. Ó, taxa de fiscalização de... Aqui, ó. Essa aqui é tributária. Ó, altera o valor da taxa de fiscalização de instalação na radiodifusão. Deve ser a taxa do setor lá, desenvolvimento da indústria cinematográfica. Então, ela foi instituída em 21/12/2020, então, o ano retrasado, convertida em lei neste ano, então ela entra em vigor em 2022. Não sei se está muito confuso ou estão acompanhando, tá ok? Então tá. E vou seguindo aqui. Então, vou parar de interromper, vamos voltar ao texto. Aqui, ó. A medida provisória que implica instituição de majoração de impostos, e vocês viram que não é só imposto ali, viram contribuição e viram uma taxa, então, leiam aqui, medida provisória que implica instituição de majoração de tributos, tá? Só produzirá efeitos no próximo exercício financeiro seguinte, que é 2022 no caso, que é o próximo agora, se houver sido convertido em lei até o último dia em que for editado. Se não é no outro ainda, daí vai ser no próximo exercício mesmo. Tá? Em que dia passa a valer daí essa majoração, essa cobrança? No primeiro dia do exercício subsequente, ou seja, 1º de janeiro. Certo? Tudo ok com a regra geral? Posso ir para a especial? Ok, obrigado. Então, regra especial.
A regra especial, ela trata de alguns artigos que vocês têm que marcar aí, porque eles vão aparecer com muita frequência. Tá? São os impostos extrafiscais. Por quê? Eles não têm a função de arrecadar simplesmente, eles têm a função de regular, ou seja, de conduzir condutas, ou de induzir condutas. Certo? Esses impostos aqui, vocês vão vê-los muitas vezes. E, obviamente, vão cair na prova de alguma forma. Vamos ver quais são. Todos eles, vocês podem anotar ali, são da União. Então, a União tem esse poder regulamentar, indutor, extrafiscal. Então, nós vamos ter impostos fiscais e impostos extrafiscais. Tá? Me lembro que lá no início do semestre, já está no... Eu fiz o inverso aqui. Lá no início do semestre, se vocês recordarem, a gente tinha... tinha uma tabela, né? Cadê aquela tabela? Estava na lâmina anterior. Tinha uma tabela que eu colocava os tipos de impostos. Esses aqui, nós vamos chamar de impostos extrafiscais. Extrafiscais. Quais sejam? Imposto de importação, imposto de exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Vocês vão ver que essa redação aqui, ela tem sentido, tá? Até eu achava estranho, exportação para o exterior, né? Mas tem uma lógica. Produtos industrializados, operações de crédito, câmbio, seguro ou relativo a títulos de valores imobiliários. A União poderá instituir também, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários que a gente chama impostos de guerra, imposto extraordinário de guerra. Então, só a União pode criar o I, imposto de importação, IE, exportação, IPI, que é produtos industrializados, e crédito câmbio seguro, ou seja, IOF. E também pode instituir imposto extraordinário de guerra. Então, são esses 5 casos. O que acontece nesse caso? Se o governo, a União, instituir ou majorar, aumentar a alíquota destes impostos, ele não precisa respeitar, né, obedecer ao princípio da anterioridade. E não precisa aguardar o próximo exercício financeiro. A cobrança é imediata. Instituiu por medida provisória ou aumentou a alíquota do IPI, ou do imposto de importação. Hoje, ele pode passar a cobrar imediatamente o aumento. Aumentou a alíquota de importação, ou o IOF do cartão de crédito. A cobrança, ela é imediata, ele cobra agora. Claro que a gente vai ver um problema posterior que é o seguinte: e se for rejeitada a medida provisória, não for aprovada, for declarada inconstitucional, o que acontece com esse dinheiro que foi cobrado? Tá? Então tem problemas concretos. Mas a lógica é a seguinte: institui hoje, quando é que eu posso cobrar? Tá? Ok? Dúvidas? Alguma dúvida? Não? Então deixa eu colocar aqui um casinho aqui para vocês. Ó. Se a União aumentar, deixa eu botar aqui. Ó, vamos colocar aqui, ó, majoração. Vamos dizer que a União majore. Aqui eu vou colocar imposto. Vamos botar tributo até para ficar mais. E botar um bem fácil, né? Eu vou colocar aqui, ó, edição. 20 de 8
17/9, 18/12, opa, vou botar aqui, 12/1, 16/11, vou botar 11/11. Esse aqui, 09. Conversão. Que tem a lei conversora, né? Vou botar aqui, lei conversora. Não confundir com lei complementar, tá? Digamos que a lei conversora aqui, ó, é 20/9. Opa, eu errei aqui. 10/10, 19. Vocês estão vendo que é bem aleatório, né? Nós vamos fazer juntos aqui. O que eu gostaria que vocês fizessem agora aqui, ó. Colocasse quando é que começa a eficácia. Ou seja, cobrança. Não sei se me entenderam aí. Eu peguei aqui completamente aleatório, tá? Os tributos. Coloquei uma data em que houve a edição da medida provisória, uma data que houve a conversão dela em lei, e eu quero saber a partir de quando pode começar a cobrança. Tá? Só isso. Se ficou muito confuso, se tem alguma dúvida, se ficou muito fácil também, reclame. Tá? A primeira, então, ficaria no dia 1º de janeiro de 22, né? O imposto de importação? Eu esqueci de falar uma coisa. No exercício seguinte? O Taurin falou uma coisa muito bem. Eu fui meio preguiçoso aqui e esqueci de colocar os anos, né? Vamos colocar que todos aqui são 2021. Todos são em 2021, tá? Aí eu quero saber, a conversão foi aqui, né? 2021. Essa aqui foi 2022. E essa aqui foi 2022. Agora fica certo. Certo? Vocês veem quando a gente pensa, né? A gente acha que é clara a informação, mas tem sempre um detalhe a cuidar. Senão eu estava me chamar a atenção ali, eu acharia que tinha passado todos os dados e não tinha passado. Mas qual era o caso, Talvez? Não sei se queres repetir ou se passou ouvido aí. Não, minha observação seria no sentido de que seria no exercício seguinte, né? Uma medida provisória, Tá. vale a conversão para o exercício seguinte. O senhor havia comentado sobre isso, né? Uhum. É o Exceto primeiro caso. isso. Exceto. Exceto naqueles casos que eu comentei para vocês. Então, esse de importação seria em 2021 mesmo? E quando em 2021? Na vigência da medida provisória ali?
Na edição? Na edição. Não? Isso mesmo. Eficácia imediata. Imediata. Isso aí. Passa a vigorar a cobrança imediatamente. Publicou, cobrou. Aqui eu botei edição, significa publicação, né? Foi publicada no Diário Oficial hoje. Quando é que passa a valer? Hoje. Eu vou dar alguns segundos para vocês, aí 20, 30 segundos, para que vocês continuem até o final. Eu não sei se eu vou corrigir tudo que eu me atrasei hoje, mas se eu conseguir, eu vejo um por um ou vejo os que vocês quiserem, tá? Ó, são 8h52, no máximo 8h53, né? Mas talvez antes. Vou dar só uns segundos para vocês aí, tá? Fiquem bem à vontade. Bom dia. Podemos continuar aqui? Muito rápido? Vamos ver. Só mais dois, pode ser? Tá. Primeiro, ITCD. O ITCD aqui, ó, ele foi ditado 17/9/2021. A lei conversora é 10/10. Logo, eficaz para cobrança fica para quando? Fica para 2022? Exato. Muito bem, Victoria. Mas para quando? Como ele fica para 2022, pode ser qualquer dia de 2022, inclusive o primeiro. Então, se pode ser qualquer dia, inclusive o primeiro, entre em vigor no primeiro. Tá certo? Não sei se me fiz claro. Se não fez, por favor, pergunta. O UF, ele entra em vigor imediatamente. Então, mesma data. Todos de acordo? Posso seguindo? Sim. Conseguindo fazer o IPI, SSR ou querem um tempinho? É que eu não sei se é muito fácil para vocês ou se querem um tempinho para pensar. O mais importante é vocês pensarem, tá? Porque daí vocês vão organizando as ideias aí. Se tiver ok, podem colocar ok, senão eu dou um tempinho. Tá, só mais uns segundinhos então, por favor. Então tá. Eu tô aqui, né? Só vou tirar o vídeo para não ficar olhando aqui.
Podemos? IPI, então. Quando é que entraria em vigor? No dia da edição? No dia da edição. Muito bem. Da edição. Isso aí. Imediato. Imediato. Aqui vai ter um detalhe, eu vou botar em vermelho aqui, porque tem uma informação que eu não dei para vocês, tá? Que é assim, ó. Depois a gente vai olhar o princípio da anterioridade nonagesimal. Existe a chamada anterioridade geral, né? Que é essa, instituir no exercício, cobra no próximo. E tem uma outra anterioridade que a gente chama de geral. Desculpa, é nonagesimal. Nonagesimal vem de 90. Então, instituir, eu tenho que esperar 90 dias para poder cobrar. Então, nesse caso, eu instituir no dia 12 de janeiro, eu teria que esperar 90 dias para iniciar a cobrança. Esse aqui é o caso do aumento do IPI nos automóveis, nas montadoras. Tá? Então, como eu não tinha falado sobre isso, eu vou colocar um asterisco aqui e em momento futuro eu falo sobre isso. Então, tem dois princípios da anterioridade, geral e nonagesimal. A geral se aplica completamente aqui e a nonagesimal só vai dar problema no IPI. Então, eu vou pegar todo o IPI aqui, ó, e vou colocar uma marcação em vermelho para vocês cuidarem só o IPI. Aí vocês vão dizer, mas esse direito tributário é cheio de exceções, né? E pior que é verdade. O que acontece? Estudar tributário, uma vez eu fiz um curso lá em Harvard, lá. Eu não falo para me gabar, mas para dizer que eu consegui até lá. E tinha um professor que é um professor de direito americano e ele dizia o seguinte, que estudar direito tributário é estudar as exceções. Então, esse caso aqui é a exceção da exceção. É o IPI, é medida provisória sobre o IPI, tá? Então, eu até marquei para ter uma visão maior. O ISS, quando é que entraria em vigor? Em 2022, eu acho. Não? Quando? Dia 1º. Primeiro. 1º de janeiro de 2022. Perfeito. E o imposto de renda? Também. O imposto sobre a renda seria quando? Deixa eu botar a data aqui, não está saindo isso aqui. Ah, agora saiu. Que seria 1º de janeiro de 2022. E o imposto de renda seria 1º de janeiro de 2023, né? No próximo exercício. Próximo exercício. Muito bem. Então, eu considero que vocês compreenderam a mecânica do dispositivo, tá? Eu me considero satisfeito nisso. Tá? Se tiver alguma dúvida, me pergunte, mas pelo que eu vi das manifestações, vocês compreenderam a mecânica funcional desse dispositivo. Só para explicar de novo. Existe um procedimento legislativo que é diferente do anterior para o caso da nova redação do artigo 62. No artigo anterior, não sei se vocês recordam, eu levava 30 dias para aprovar uma medida provisória, se ela não fosse aprovada, ela era reeditada. E eu mostrei um quadro com várias reedições. Se lembram disso? Todos se lembram? Aí, para solucionar esse problema, veio a emenda constitucional 32 e alterou a regra. E estabeleceu a seguinte regra, uma regra que impediu essas reedições, vocês já viram lá na tabela, que não tem mais reedição. Ou ela é aprovada, ou ela é rejeitada, ou ela é aprovada, ou ela é rejeitada, ou ela perde eficácia, né? Então, são esses casos. E quando ela é aprovada, ela é convertida em uma lei ordinária.
né? Há uma lei conversora. Então, quando ela é aprovada, ela é convertida em lei ordinária. Vocês viram o número das leis ali, certo? Esse mecanismo que garantiu o fim daquelas reedições, ele está no parágrafo 3º, 6º e 11. Eu creio que vocês já viram isso em direito constitucional, mas isso é um pouquinho importante porque vocês podem ver ali, tem uma medida provisória agora tratando de PIS/COFINS, tem outros tratando de taxas, né? A todo momento a gente tem uma medida provisória em matéria tributária. Então, é do nosso dia a dia acompanhar um pouco o desenrolar das medidas provisórias. Não é só uma matéria teórica. Não que eu não gosto de matéria teórica, eu gosto de matéria teórica. Então, eu escrevi um texto lá sobre o primeiro tratado de metafísica que existia na história. Eu adoro matéria teórica, mas nesse caso aqui é sobre algo muito prático, tá? Então, não olhem com olhos de preconceito com esses dispositivos. Eu vou lê-los e depois a gente vai fazer um exercício. As medidas provisórias, ressalvar o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidos em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Vejo que tem muitas palavras, a gente poderia olhar vários termos aí, dividir em partes, mas eu diria o seguinte, ó. Nós vamos ter aqui, ó, as medidas provisórias. Só deixa eu me arrumar aqui. Eu gosto de fazer assim na hora, porque acho que tem mais impacto para vocês gravarem, mas eu posso estar errado. Não sei se vocês vão me compreender aqui, ó. Então, esse período aqui, eu tinha que ter aqueles iPadzinhos bonitinhos, né? Mas eu não tenho. Ó, então, aqui tem 90 dias. 90 dias, não. 60 dias, né? Ó. Nós temos aqui, ó, 60 dias, né? Aí diz prorrogáveis por mais 60. Então, eu tenho mais 60 aqui. Eu tenho aqui, ó, uma prorrogação por mais 60. Tá? Se vocês fizerem um diagrama melhor, me avisem aí, porque eu aprendo. Então, aqui é a prorrogação. Tá? Vocês gostam de escrever? Não. Eu gosto de escrever quando eu estou estudando. Aqui é prorrogação. Prorrogação. Prorrogação por mais 60 dias. Então, não sei se estão acompanhando, mas a medida provisória ela tem 120 dias para ser aprovada. Concorda? Editada, 60 dias, prorroga por mais 60. Se não houver a prorrogação, ela perde eficácia desde o primeiro dia. Bem, se ela perde eficácia, imagine naqueles casos lá que a gente viu, por exemplo, do imposto de importação, que ela entra em vigor no mesmo dia, do IOF que entra em vigor no mesmo dia. O que acontece com esses impostos cobrados? Né? Aí, a regra diz o seguinte, ó, vamos recordar. Se não forem convertidos em lei no prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, deve o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então, o Congresso aqui vai ter um período
para disciplinar essas relações jurídicas. Aqui o Congresso vai ter que disciplinar. Como é que ele disciplina? Ele disciplina mediante um instrumento que nós vamos ver terça-feira que vem, que é o decreto, decreto legislativo. Não confunda com decreto-lei. Decreto-lei é um decreto do executivo que tem força de lei e não vigora mais. Vocês já viram isso? O decreto legislativo existe ainda, o legislativo não existe mais, só alguns casos que ainda tem feito. O decreto-lei é do executivo, ou era, e o decreto legislativo é do legislativo, tá? A competência do decreto-lei era uma, a competência do decreto legislativo é outra. Uma das competências do decreto legislativo é regular as relações deste período aqui. Isso quer dizer que ele pode compensar, devolver, ele que vai atribuir, então, o estágio que vai ficar? Exatamente, é isso aí, tal. Exatamente isso. Mas é uma bagunça. É bagunça, é verdade. Vai com o executivo, aí depois vem um decreto legislativo para entender depois todo o processo. É isso aí. O tal acertou em cheio. E vai decidir como é que vai ser a devolução, ó, a partir da edição. Todo esse período aqui. Até em vermelho. Tá. Não sei se me compreenderam aí. Estão entendendo? Tranquilo? Tá. A minha pergunta. Então, o decreto legislativo vai regular essas considerações aí. E vou voltar lá para o nosso site, para tornar bem concreto o que nós estamos falando. E vou voltar lá nas medidas provisórias, que é o campo da legislação. Vamos voltar à legislação e nós teríamos que verificar aqui o decreto legislativo. Certo? Bem, eu vou olhar aqui, ó, não tem decretos legislativos aqui, ó. Podem ver que não tem decretos legislativos. Então, no site do Planalto, eu não tenho decretos legislativos. E eu, para verificar sites, decretos legislativos, só tem os leis aqui, ó, decreto-lei. Eu teria que ir lá no site da Câmara para olhar. Eu posso até fazer esse exercício, ou vocês podem fazer. Ir no site da Câmara, aí colocarem lá no site da Câmara, aqui, ó, Câmara dos Deputados. Podem colocar no site da Câmara e irem lá e verificarem os atos legislativos e procurarem lá. Vocês podem fazer. Ó, eu quero ver realmente quais são os decretos legislativos que trataram da eficácia, portanto, dos decretos, das medidas provisórias. Tá? E eu vou colocar aqui, ó, decreto legislativo. Vou colocar aqui, palavra de busca, imposto. Eu fiz uma pesquisa uma vez e não encontrei nenhum decreto legislativo que devolvesse impostos. Eu já vi decreto legislativo, ó, vocês podem ver aqui, ó, aprova o acordo entre o Brasil e a República Helênica, entre o Kuwait para serviços aéreos, todos têm matéria tributária, ó. Aprova sobre o registro de marcas, sobre eliminação de dupla tributação entre Brasil e Emirados Árabes Unidos. Mas na pesquisa que eu fiz uma vez, eu nunca vi um decreto legislativo devolvendo impostos. Não sei por quê. Mas eu tenho a impressão que a chance de ter um decreto legislativo devolvendo impostos é próxima a zero. Posso estar errado, mas na pesquisa que eu fiz, nunca encontrei.
Logo, esse dispositivo aqui é um dispositivo, não sei se vocês acham ele muito bom, muito ruim, mas que ele tem muito pouca aplicação, tá? Mas vamos conhecê-lo, né? Opa. Mas Então, isso acontece porque, geral, na grande maioria, os impostos que são que entram em vigor com as medidas provisórias, ela é convertida em lei até o final do ano. Tipo, acontece isso porque, né, aconteceu no mesmo ano a lei e a medida provisória. é uma boa explicação, Victoria, até generosa. Eu acho que o governo não gosta de devolver dinheiro. Na verdade, eu não gosto de devolver dinheiro. Não sei se vocês gostam de devolver, mas ninguém gosta. Tem um estudo de neurociência, que é de um economista e psicólogo famoso lá, que eles fizeram estudo, que eles colocaram uns eletrodos na cabeça do pessoal e fizeram, eu não sei se foi uma tomografia por imagem ou se eles colocaram eletrodos. E eles testaram lá um caso, eu não vou me estender muito por causa do horário, mas testaram lá a devolução de valores e descobriram que quando você devolve dinheiro, ativa uma região do cérebro que é muito próxima da região do cérebro que ativa o sinal identificando a dor. É como se doesse. Então aquela expressão dói no bolso é porque realmente tu entregar algo dói. É verdade, perder qualquer coisa, perder familiar, perder amigo, perder uma prova, perder um horário, perder dinheiro, dói. É algo do nosso algoritmo interno. Então, ninguém gosta de devolver dinheiro. Eu acho que o governo sofre muito para devolver. Eles odeiam, eu detesto devolver. Então, eu acho que tem a ver com isso. Tá? Mas eu nunca vi. É mais fácil compensar. Eu te paguei isso, agora tu compensa com outra coisa. Ou vou fazer de outra forma. Tá? Mas a regra é essa aqui, ó, como vocês têm aí na tela. Instituto tem 60 dias para aprovar, 60 de prorrogação, e se não for aprovado, perde eficácia desde a edição. E essas regras são editadas mediante decreto legislativo para determinar como é que se produz efeito. Provavelmente os recursos não são devolvidos, então eles ficam lá como pagos e assim por diante. Tá? Vocês concordam? Tem mais alguma observação? Posso seguindo? Ok? Então, muito obrigado aí. Só mais um ponto aqui, ó. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência. Subsequentemente, em cada uma das casas do Congresso Nacional, ficando sobressada até que se última votação, todas as demais deliberações legislativas em que estiver tramitando. Então, tem mais um detalhe aqui, ó. Eu editei a medida provisória. Se eu editei a medida provisória, ela tem 60 dias para ser aprovada. Mas se em até 45 dias ela não for aprovada, vejam, se em até 45 dias ela não for aprovada, ela entra em regime de urgência e bloqueia toda a pauta. E aí ela tem aqui, ó, 45 dias para ser votada. E ela bloqueia toda a pauta aqui. Aqui é no 45º dia. Então, vejam que toda a pauta do Congresso fica paralisada enquanto não se votar a medida provisória. Isso tem um efeito, que é um efeito importante de agenda do Congresso. O Congresso fica paralisado e tem que votar aquela medida provisória. Todas as demais matérias do Congresso ficam paralisadas. Imagine se o governo começa a editar uma medida provisória por dia. Uma hipótese absurda, né? O Congresso só vai votar medidas provisórias, ele não vai votar a sua agenda. Digamos que o presidente não queira que o Congresso vote nada, porque ele vai perder todas as votações. O presidente começa a editar a medida provisória uma atrás da outra,
e isso faz com que a pauta do Congresso fique capturada pelo Executivo. Então, uma crítica muito grande ao atual regime de medidas provisórias é que o Poder Executivo pode abusar do seu poder de medidas, de editar medidas, e isso captura a agenda do Congresso e impede o exercício normal do funcionamento do Legislativo. Há uma proposta de alteração na Constituição, uma PEC, sobre a questão das medidas provisórias em tramitação. Talvez, depois de eu dar essa aula aqui, altere o regime das medidas provisórias de novo. Tem uma nova PEC. Então, vocês ficam sabendo que esse é o regime atual, substitui o original e tem um em tramitação que pode alterar esse defeito que existe de super edição de medidas provisórias. Tá ok? Tranquilo? Posso seguir? Vocês chegaram a ver isso em constitucional? Isso é matéria de alguma disciplina, não? Para mim é Eu não novo. sei. Eu acho que. Eu não lembro, na verdade, se a gente teve todo o processo da medida provisória. Tá. Acho que não. Acho que não. Então, para mim, isso é algo importante no dia a dia, porque vocês viram ali que tem medidas provisórias em matéria tributária. E elas acabam nos afetando diretamente na cobrança de impostos. E a gente tem que trabalhar com isso na prática, né? Então, por isso que nos interessa um pouco. Eu vou seguindo, então. Eu creio, pelas manifestações, que vocês entenderam. Eu vou começar a matéria nova agora, que são os decretos. Até aqui eu vi matérias legislativas, tá? Que são do âmbito do legislativo. Todos que eu vi até agora foram legislativos. Nós vamos verificar os decretos. Eu creio que vocês já viram decreto também em diversas disciplinas, né? Então, eu vou só me ater à questão tributária aqui dos decretos. E só antes de passar aqui para a questão legislativa, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Ó, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, nós vimos, leis complementares nós vimos, leis ordinárias nós vimos, leis delegadas nós não vimos ainda, medidas provisórias nós vimos, decretos e resoluções. A gente não viu aqui 3 instrumentos legislativos, leis delegadas que não têm matéria tributária, porque não é uma matéria que o executivo possa fazer sem a participação do legislativo, mas eu vou mostrar para vocês depois. Os decretos legislativos, vocês viram alguns casos bem aleatórios, mas não nada sistemático, e as resoluções que vocês não viram, mas verão, tá? Então, eu dei uma pulada para os decretos, mas eu voltarei a outros atos legislativos, tá? Então eu perdi vocês aqui na tela. Então, os decretos. Os decretos, podem ver aqui, ó, eles estão no artigo 84 da Constituição Federal. Eu coloquei aqui, cai na prova, porque é algo importante. Diz ali, compete privativamente ao presidente da República, mas, pelo princípio da simetria, cabe também ao governador e ao prefeito. E diz lá, são competências do presidente. 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Então, sancionar é concordar, é aquecer, é dar concordância. Concordando, eu promulgo, porque pode ocorrer que é aprovada uma lei lá na Câmara de Vereadores e o chefe do governo municipal, o prefeito, ele não queira concordar. Aquilo lá é uma matéria que foi aprovada à oposição, eu discordo daquilo, eu não concordo. Eu veto. Então, eu tenho veto. Concordando, eu promulgo, faço um decreto que eu
dou a minha concordância, a minha aquiescência enquanto poder executivo. Aí, eu promulgando, eu publico o decreto. Ah, vocês vão dizer, tá, mas isso é muito trivial, muito óbvio, né? Não, não é óbvio. Eu já vi casos em que o governador e o prefeito não publicam leis, ou que não promulgam. Isso é crime de responsabilidade. Mas você sabe como é que é a briga política, né? Aí o partido X odeia o partido Y, é uma guerra total, e aí um de birra não faz outra coisa para o outro, tá? Então, vocês podem achar que isso aqui é bem tranquilinho, né? Mas é uma guerra política. E aí diz, ele tem que fazer por causa das leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, regulamentos. Regulamentos são espécies de decretos, mas que compilam decretos e toda a legislação sobre uma matéria. Por exemplo, regulamento do ICMS, que eu vou mostrar na aula que vem, porque na terça eu vou retomar essa aula de decretos, né? Aí eu vou mostrar para vocês o regulamento do ICMS. Todo ele é recheado de leis. Ó. Artigo 1º se refere à lei tal. Artigo 3º se refere ao decreto tal. E aí vai indo. Então, o regulamento é uma forma de compilar, para facilitar. Porque não tem como um cidadão normal acompanhar todos os decretos e leis tributárias. Não tem como. Eu vou dizer, hoje eu vou copiar tudo e vou fazer um livro. Amanhã está desatualizado. Aí o tal, a gente diz, vamos publicar o regulamento de imposto de renda pela Fênix. Não tem como. Não tem como. Publicou hoje, amanhã está desatualizado. Comentários ao regulamento de imposto de renda. Amanhã desatualizou, porque ontem teve uma votação, amanhã volta. A gente não consegue acompanhar nem a votação da tributação de dividendos, porque a cada momento tinha uma emenda, um substitutivo, uma regra que alterava, não sei o quê. Uma confusão. É muito complexo. Por isso que diz que direito tributário é difícil. Não porque a lógica dele seja difícil, é porque ele é muito dinâmico. Ele tem uma velocidade de alteração muito rápida. E ele tem muitas conexões, então isso vai provocando alterações em cadeia, né? Bem, então, os regulamentos compilam para facilitar esse conjunto de alterações, compilar. Antigamente, claro, antes da internet, nós tínhamos que olhar o regulamento. Quem tinha o regulamento CMS, o sujeito era atualizado ainda, né? O sujeito tinha assim, um conhecimento quase filosofal, né? Porque ninguém tinha aquilo. Hoje em dia, com a internet, ninguém mais publica. Todos olham na internet. Eu vou mostrar para vocês daí na terça, nós vamos olhar o do ICMS e do Imposto de Renda, que são os mais importantes. Mas a ideia fundamental é que regulamento é um tipo de decreto. Segunda ideia, regulamento compila legislação sobre matéria. Exemplos, ICMS, Imposto de Renda, e vão ter vários. IPI, IOF e assim por diante. A ideia mais importante de todas, que é a ideia mais importante da aula que vem e dessa parte final, ele serve para a fiel execução das leis. O decreto não pode inovar o que está nas leis. Isso decorre do artigo 5º da Constituição, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de leis e assim por diante. Mas veja que o decreto usou ali, o texto constitucional usou ali uma expressão que é para fiel execução. Fiel execução. Poderia ter utilizado uma outra expressão, né? Mas usou o adjetivo fiel execução. Então, tem que cumprir exatamente o que está nas leis. Bem, com isso eu encerro por hoje. Acho que já foi uma aula bem longa. Nós vimos medidas provisórias e encerramos decretos. E na aula que vem, eu vou concluir a parte dos decretos, tá bom? Então, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma questão. Se não tiverem, eu encerro por aqui. Tá? E daí começo na quinta-feira. Tudo certo? Então, uma boa semana a todos. Encerramos, e a todos aí, encerramos por hoje e continuamos semana que vem. Tá bem? Um grande abraço. Tchau, professor.